Certamente você já ouviu muitas vezes essa expressão surpreenda-me, né? E é exatamente isso que Jesus quer de nós, da nossa oração nesse dia de hoje, que nós o surpreendamos. Até porque muitas vezes nós pensamos em Deus como aquele monolito inalcançável, inatingível, imutável. Não, Jesus é uma pessoa. Deus Pai é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Claro, diferente de nós, pessoa divina. Vamos tentar entender isso, né? Esse surpreenda-me, através dessa passagem de hoje que está no livro de São Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 11. E diz assim: Entrou Jesus em Cafarnaum, veio até ele um centurião e lhe fez uma súplica. Senhor, meu servo está em casa de cama, paralítico e sofre muito. Disse Jesus: Eu irei e o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dize só uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a um: vai, ele vai. A outro: vem, ele vem. E ao meu servo faz isso e ele faz. Ouvindo isso, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: Em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Que bom que tem essa passagem, né? Que bom. E para nós isso é uma ótima notícia. Por quê? Porque a salvação, ela veio em primeiro lugar para os judeus. Os judeus eram o povo eleito, amado de Deus. Amado mesmo de Deus. Né? Mas os judeus, a maioria dos judeus não quiseram aceitar Jesus como Salvador, como Filho de Deus. Ainda hoje, né, a religião judaica não aceita. Eles estão esperando ainda vindo do Salvador, eles não aceitam Jesus como Salvador. E esse centurião romano, portanto, ele era uma pessoa pagã, porque os romanos não tinham essa fé em Deus, né? Eles acreditavam em vários deuses, né? Várias teorias. Esse centurião romano aqui, ele nos dá, assim, a possibilidade de entender que Deus, ele não veio só para os judeus, ele veio para todos nós. Nós somos o plano B, talvez sejamos o plano A de Deus, mas aqui nós o vemos como plano B. E veja que maravilha que nós, como intercessores, todos nós somos intercessores. Aqui ele dá uma lição maravilhosa para nós, porque ele é um intercessor que se compadece. Veja que ele fala: Senhor, meu servo está em casa. Está em casa, está de cama, está paralítico e sofre muito. Talvez aqui ele estivesse justificando o porquê que ele não trouxe o paralítico, né, até Jesus. E ele dá uma radiografia aqui. Ele está sofrendo, se compadecendo do seu servo. Esse centurião provavelmente ele teria 100 soldados, né, sob o seu comando. Ele poderia muito bem ser um cara arrogante, como a maioria dos centuriões eram arrogantes, né? Mas não, ele se compadeceu lá do pequenino, do seu servo pequenino, e foi até Jesus. Ele não tinha visto Jesus pregar, curar, né, fazer milagres, mas ele tinha ouvido Jesus, né? Por isso que São Paulo vai dizer: a fé provém da pregação, a importância da gente falar de Jesus. Então ele vai até Jesus e se humilha. Veja, ele respondeu: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa. Olha a humildade. A gente repete isso em toda a Santa Missa, né? Toda a Santa Missa a gente repete isso. Mas dizei uma palavra e serei salvo, né? Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Quando Jesus já estava surpreso com essa declaração, né, de fé em Jesus, esse ato de fé, com essa demonstração de compadecimento, né, essa demonstração de humildade diante de Jesus, agora Jesus fica mais surpreso ainda, porque ele tem tanta fé em Jesus que ele fala: Jesus, tu nem precisa ir lá, cara. Na minha casa não tem nada especial. Na minha casa só tem pecador. Mas se você disser, ele será curado mesmo à distância. Olha a fé desse centurião, né?
Talvez esse centurião não quisesse que Jesus fosse na casa dele, porque ele teria, talvez, né, cometido alguns crimes de guerra, não se sabe o porquê. O fato é que ele sabia, com um ato de fé, que, mesmo à distância, Jesus faria esse milagre acontecer na vida do seu servo. Santo Agostinho vai nos dizer que a única fraqueza de Deus é a nossa oração sincera, a nossa oração humilde, aquela oração que surpreende Deus, né? A oração faz uma doce violência de Deus, de modo que arranca dele as graças. É isso que Jesus quer de nós, que nós o surpreendamos na oração, né? E aqui, finalizando, vai dizer, por isso, ouvindo isso, cheio de admiração, Jesus disse aos presentes, em verdade, eu digo, não encontrei semelhante fé em Israel. Olha, Israel era o plano A para a salvação. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, com Isaac e de Jacó. Como? Com humildade. Por quê? Porque Deus nos ama. Qual é o método para chegar? Humildade, ato de fé, se colocar na presença de Deus, se humilhar, né? Se compadecer dos outros. Assim nós seremos salvos. Nesse dia de hoje, surpreenda Jesus. É tudo que Ele quer de você.